palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Gênesis 3, no versículo 6 em diante, que diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Amados, queridos, hoje eu quero dividir com os irmãos, com as irmãs, esta mensagem para que possamos refletir e ver o que estamos fazendo nas nossas vidas. Se estamos sendo obedientes à palavra e ao próprio Deus, ou se estamos indo na contramão de tudo, fazendo tudo errado, podendo até perder a nossa vida eterna. Meus queridos, meus amados, no capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos Deus criando todas as coisas. Deus criou o céu e a terra, e a Bíblia diz que a terra era sem forma e também vazia. Deus então deu forma à terra, criando os rios, mares, os oceanos, as plantas, os animais. E por último, Deus criou o homem. E ele o fez à sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 2, amados, Deus faz o homem dormir, faz Adão dormir um sono pesado. E de sua costela, ele criou a mulher, que ele deu nome, que recebeu o nome de Eva, que seria ajudadora de Adão no jardim do Éden. Mas, meus queridos, meus amados, o diabo, que não brinca de ser diabo, ele usa a serpente e engana Eva, que come o fruto que Deus havia proibido, e ainda dá para seu esposo Adão comer também. Queridos, até aquele dia Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam disso. Mas agora, com seus olhos abertos, eles olham um para o outro e sentem vergonha. Então correm, pegam folhas de figueira e cosem roupas, um avental, cada um se tapa. E quando, meus amados, na viração do dia, Deus vai falar com eles, pois todos os dias na viração do dia Deus ia falar com eles. E eles ouvem a voz de Deus com vergonha de estarem nus, de ter desobedecido a Deus. Eles se escondem entre as árvores do jardim. Onde estás? E chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Amados, meus queridos,
se você prestou ou prestar atenção, quando Deus veio visitar Adão no jardim do Éden, ele perguntou: onde estás? Esta foi a primeira pergunta feita por Deus ao homem, após ele cair, após queda. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus e com vergonha tentaram se esconder entre as árvores do jardim do Éden. Mas eu deixo dizer uma coisa a todos os ouvintes da Rádio X Gospel, irmãos, irmãs, queridos, ninguém, mas ninguém, seja rico, seja pobre, seja quem for, pode se esconder de Deus. E a voz de Deus ecoou dentro do jardim: Adão, onde estás? Amados, meus queridos, milhares de anos se passaram desde a queda de Adão. Mas Deus continua fazendo a mesma pergunta. Para mim, para você, para nós. Onde estás? Você poderia facilmente responder dizendo: estou aqui na igreja, estou aqui em casa, estou lendo a Bíblia, estou orando, estou no trabalho, estou na faculdade. Mas, meus queridos, meus amados, essa pergunta, onde estás, é muito mais do que um advérbio de lugar. Esta pergunta é muito mais do que estar geograficamente em algum lugar. Esta pergunta ela não alcança somente o sentido físico, queridos, sobre estar fisicamente em algum lugar, mas a fala do estado de espírito em que eu, que você, que nós nos encontramos. E essa pergunta foi feita quando Adão e Eva procuravam se esconder de Deus. E hoje, será que a maioria dos homens, os filhos de Adão, continuam tentando se esconder de Deus? Oh, queridos, com certeza muitos estão. Então a primeira pergunta de Deus para Adão não foi: Adão, o que foi que você fez? Ou Adão, por que você fez isso? Por que você comeu da fruta? Mas Deus perguntou: Adão, onde estás? Amados, é claro que Deus sabia onde Adão estava. Ele só estava testando. Deus não perdeu Adão e Eva de vista um minuto sequer. Porque quem saiu da posição, quem saiu da presença, foi Adão e Eva. Então, quando Deus pergunta: onde estás? Na verdade, Deus estava perguntando: Adão, por que você saiu da sua posição? Por que você saiu da minha presença, meu filho? Por que você deixou o seu posto? O que você está fazendo aí escondido, Adão? Quem te fez saber que você está nu, querido? Amados, diante de Deus, todos nós estamos em algum lugar. Ou nós estamos na presença dele, ou nós estamos longe, fora da presença dele. Onde você está? Queridos, queridas, não dá para ficar em cima do muro. Ou você é quente ou você é frio. Porque o morno, Jesus já disse que vai vomitar da sua boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Não dá para ficar em cima do muro. Ou nós somos de Deus ou não somos. Ou nós vamos para o céu ou então vamos para o inferno. Em algum lugar nós temos que estar. Você tem que procurar hoje uma posição diante de Deus, meus amados, minhas amadas. Ou você está com Ele, ou você está contra Ele. Jesus mesmo disse: quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Queridos, temos que estar em algum lugar. Temos que escolher ou servir a Deus, ou servir ao mundo. A Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro.
não podendo assim servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e a Satanás. E onde você está? Esta é uma grande pergunta que Deus nos faz hoje, queridos e amados. Como disse, todos nós estamos em algum lugar, na presença de Deus, ou então fora dela. Na igreja, ou então no mundo. Fazendo a vontade de Deus, ou fazendo a vontade do nosso maior inimigo, que tenta de todas as formas nos tirar da presença, nos tirar do caminho da nossa salvação. Onde você está? Amados, queridos, não responda para mim, para o irmão Augusto, responda para o Espírito Santo de Deus, que está falando com você essa pequena e singela mensagem. Ele sabe onde você está, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer saber se você está no centro da sua vontade. Se você estiver, aleluia, glórias a Deus por isso. Mas se você, queridos, está fora da vontade de Deus, não tente se esconder atrás da moita. Reconheça que é pecador. Reconheça os seus caminhos errôneos. Confesse, assuma que você errou. E Deus é poderoso para te perdoar no sangue do Cordeiro. Amados, queridos, existem alguns lugares onde não deveríamos estar. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, eles tentaram se esconder de Deus atrás da moita. E quando Deus veio para conversar com Adão, ele estava em um lugar aonde não deveria estar. Amados, interessante como o nosso Deus sempre está à procura do homem. No jardim do Éden, encontramos Deus à procura de Adão. O problema é que Deus não encontra o homem no lugar onde ele deveria estar. Deus procura o homem na igreja, e lá ele não encontra. Deus procura na hora do culto, e lá ele não está. Deus procura na oração, e o homem não está orando. Deus procura o homem no cumprimento do dever para com o próximo, e ali muito menos o homem está. Porém, queridos, Deus sempre sabe onde o homem se esconde. Adão se escondeu na moita. O homem hoje se esconde no pecado, nos vícios, na mesa de jogo, no carnaval, nos prazeres da carne. Infelizmente, até mesmo muitos homens que se dizem cristãos e mulheres que se dizem cristãs estão onde não deveriam estar. Queridos, amados, temos o exemplo de Davi. O homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel. O homem zeloso, valoroso, venceu o gigante Golias, derrotou os filisteus, fez grandes proezas. Porém, a Bíblia vai nos dizer, em 2 Samuel 11, 1, 4, que quando o exército de Davi saiu para a guerra, ele resolveu ficar em Jerusalém. Davi poderia estar junto com seus homens, lutando, guerreando, fazendo aquilo para o qual nasceu para fazer. Mas não. Ele resolveu estar onde não devia estar. E aconteceu o que não deveria ter acontecido. Do alto do terraço do seu palácio, Davi viu Batseba, mulher de Urias, se lavando. Se apaixonou por ela. Mandou imediatamente seu servo buscá-la e se deitou com ela. Ela engravidou. E a consequência deste pecado trouxe muito sofrimento para Davi e para toda a sua família. Meus amados, meus queridos, cuidado, meus irmãos, com os lugares onde você tem ido. Existem lugares onde um servo de Deus não deve estar. Jamais. Aqui eu abro um parênteses, queridos, para contar uma história verídica. Certa vez vi uma notícia em que uma determinada cidade havia uma festa. E houve uma briga entre um jovem e um policial civil. Na hora da confusão, o policial sacou uma arma e deu um tiro. E o tiro acertou um outro jovem que não tinha nada com a briga, que estava ali por perto assistindo a briga.
Levaram o jovem para o hospital, mas ele acabou morrendo. Depois descobriram que aquele jovem era um crente que frequentava a igreja, que cantava no conjunto da mocidade, mas que infelizmente perdeu a sua vida, porque estava em um lugar onde não devia estar. Mas, meus amados, é claro que existem lugares que às vezes nós temos que ir por obrigação. O crente até pode ir, por exemplo, na festa de casamento de um parente que não serve a Deus. Pode, com certeza. Às vezes temos que ir ao aniversário de um parente que não serve a Deus. Pode. Mas nós não temos que fazer o que as pessoas fazem nesses lugares. O que não podemos e não devemos fazer é o que eles fazem: beber, dançar, contar piadas imorais ou ouvir elas também. Se misturar. Amados, meus queridos, nós ainda vivemos neste mundo. Fazemos parte dele. Por enquanto, não tem como o crente se retirar deste mundo. Mas a Bíblia ensina que nós podemos nos guardar da contaminação deste mundo. Tiago diz que temos que nos guardar incontaminado do mundo. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo. Guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. O pecado pode te levar para um lugar onde o servo de Deus jamais deveria estar. Meus queridos, a principal preocupação de Deus não é o pecado propriamente dito. Porque o problema do pecado foi resolvido por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O principal problema depois que pecamos, queridos, é para onde Ele nos levará, para onde Ele nos leva. Cuidado para que você não vá parar em um lugar onde você não deveria estar. Esta é a preocupação de Deus. Por isso Deus está procurando por mim e por você. Onde estás? Amados, Deus está sempre à procura do homem. Quando lemos a história dos personagens bíblicos como Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo de Tarso, iremos perceber que todos têm uma característica em comum. Todos foram encontrados por Deus. A Bíblia diz que Deus procurou um homem justo para construir uma arca, Noé. Um homem manso para tirar Israel do Egito. O menor para substituir o rei Saul. O menor para livrar Israel dos midianitas. Uma virgem para gerar seu próprio filho Jesus em seu ventre. Um copeiro para reconstruir os muros de Jerusalém. Uma menina para falar com o leproso. Uma mulher para comandar um exército. Uma mulher para jejuar pelo seu povo. Uma criança para ser profeta em Israel. Deus está sempre à procura de quem está disposto a levar o Evangelho de Jesus. Hoje Deus está procurando por você. No jardim do Éden nós encontramos Deus à procura de Adão. Adão, onde estás? E desde então, por toda a Bíblia Sagrada, Deus continua procurando e fazendo a mesma pergunta. Noé, onde está? Estou pronto. Abraão, onde está? Eis-me aqui. Moisés, onde está? Manda outro. Josué, onde estás? Estou pronto. Gideão, onde estás? Sou pequeno demais. Elias, onde está? Escondi-me. Samuel, onde está? Fala, Senhor, que teu servo te ouve. Maria, onde está? Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim conforme o teu querer. Mateus, Pedro, João, Felipe, Bartolomeu, Tiago, vem, segue-me. Eles largaram tudo e seguiram. Jovem rico, segue-me. Não posso. Deus está à procura, queridos amados, de pessoas com quem Ele possa ter intimidade. E ter intimidade com Deus é a coisa mais importante da minha, da sua, da nossa vida. Deus está te perguntando hoje, através de mim, amados, onde estás? E qual será a sua resposta diante de Deus?
Estou pronto, eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim, Senhor, o teu querer. Ou você vai responder, não posso, sou pequeno demais, manda outro no meu lugar, vou me esconder. Oh, meus queridos, Adão, onde estás? Foi a primeira pergunta que Deus fez para o homem, a coroa da sua criação. E até os dias de hoje, meus amados, Deus continua perguntando para nós, onde estás? Onde está João, Antônio, Pedro, Maria, Francisca, Ana? Onde estás? Amados, na sua onisciência, onipresença, Deus sabe exatamente onde eu, você, nós estamos. Mas Ele quer ouvir da minha boca, da sua boca, a nossa confissão. Será que você pode dizer, eu estou aqui no jardim da sua vontade, Senhor? Eu estou no jardim da sua presença e quero ter intimidade contigo, Senhor. Ou será que você dirá, eu estou escondido atrás das árvores, com vergonha dos meus erros, dos meus pecados, dos meus caminhos tortuosos? Oh, meus queridos, caso a sua resposta seja a última, eu termino com uma boa notícia. Deus está te procurando. Onde estás? E Ele te procura não é para te condenar, nem para te acusar, mas para te perdoar no sangue do Cordeiro, e te tirar desse lugar, e te colocar novamente na sua divina presença. Onde está? Se você está perdido, sem direção, sem rumo, Deus está perto de você, e Jesus Cristo te chama agora. Ele está à sua procura. Queridos, meus amados, responda, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer. Amados e queridos, que essa pequena mensagem possa abrir o seu entendimento, para que possamos não nos esconder de Deus com nossos erros, com nossos pecados, mas sim nos arrependermos verdadeiramente e pedir perdão no nome de Jesus Cristo, para que Ele possa nos perdoar, nos transformar de pecador e pecadoras em filhos e filhas de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.